Continuidade à exposição das Escrituras nessa passagem, Gênesis 32. Nós havíamos lido dos versos 1 ao 21 e a exposição foi feita também nessa porção. Agora nós seguiremos na segunda parte do capítulo 32, que os versos 22 ao 32. Mas vamos, para que tenhamos lembrado aquilo que nós ouvimos na exposição pela manhã, vamos ler a partir do verso 1 até o final, para que a gente possa ser contextualizado e assim relembrar os princípios que nós vimos aqui e dar continuidade. Acompanhe a leitura das Escrituras, que nos diz assim: Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram ao encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis ao meu irmão, ao meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr merecer a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, a outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, e pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: Passai adiante de mim e deixai espaço entre o rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és? Para onde vais? De quem são esses diante de ti? Responderás: São de teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham, conduzindo os rebanhos: Falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: Eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta contra o homem. Disse este: Deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se
me não abençoares? Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó, Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Esta é a palavra do Senhor a nós. Amém. Vamos orar. Senhor, a tua palavra ela foi lida e agora esperamos que a tua voz seja anunciada, proclamada na exposição dela. Que não lutemos, ó Deus, contra a tua vontade neste momento. Mas, ó Deus, nos dê a graça para nos agarrar nas tuas promessas, como fez o teu servo Jacó, quando o Senhor falar por meio da pregação da tua santa lei. Nos dê agora, ó Deus, o teu pão. Nos dê, ó Deus, da fonte de água viva. Sacia nossa alma com a tua palavra. Alimenta-nos, ó Deus, mais uma vez. E que, ó Deus, não se aparte de nós a tua misericórdia, nunca. E abençoe-nos, ó Deus, como o Senhor abençoou o teu servo Jacó. Assim esperamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, obviamente, lemos aqui todo o capítulo 38. Antes de começarmos em si a exposição, vamos primeiro entender a estrutura do texto que nós vamos expor agora a partir do verso 22 até o 32. Vocês devem se lembrar que na primeira parte nós temos aqui Jacó lutando, mas lutando consigo mesmo em meio ao embaraço, uma situação que ele precisava resolver com seu irmão Esaú. E nós vimos que lá começou com uma expectativa e terminou com uma expectativa por parte de Jacó, dos versos 1 até o verso 21. Nós vimos também que Jacó, em meio à situação em que ele se encontrava, da necessidade de se reconciliar com seu irmão, a notícia de que o seu irmão vinha com 400 homens o fez inclusive temer servilmente ao seu irmão, o fez esquecer da aparição dos anjos acampando ali ao seu redor, como sinal de Deus anunciando a ele, eu estou lhe preservando, eu estou lhe guardando, eu estou lhe protegendo, faça apenas o que eu lhe mandar. E ele então, depois de muito tempo afastado da presença do Senhor, enfraquecido na sua fé, ele então busca a presença do Senhor e ora. Mas para que você veja então, agora como que se desenrola esse momento de, podemos assim dizer, no capítulo 32, de preparação para uma reconciliação. Isso seria, se pudéssemos intitular o capítulo 32, é isso. Uma preparação para a reconciliação. E o capítulo 33 nos relata a concretização desta reconciliação. No capítulo 32, um homem precisa primeiro ser preparado por Deus, ele precisa primeiro ser reconciliado com Deus, para que depois ele venha a ser reconciliado em suas ofensas, em suas situações de embaraço com outras pessoas, principalmente se tratando de ímpios. Porque diante do Senhor, veja quanto é escandaloso, difícil lidar em situações de ofensa ou de problemas quando nós estamos em disputas e situações difíceis com os ímpios. Mas veja, no capítulo 32 aqui, no verso 22 até o 32, basicamente, de novo, começa com uma expectativa o enredo. De novo, uma expectativa que você consegue perceber isso dos versos 22 ao 24. Eu digo 24 até a parte A do 24, porque é exatamente o tom que é dado aqui quando ele diz, ficando ele só. É uma expectativa por parte do coração de Jacó ainda. A terceira parte nós temos a resposta. Veja, Deus nunca vai deixar de atender os nossos anseios, nunca vai deixar de atender as nossas expectativas. Mas a resposta de Deus nem sempre ela virá de acordo com as nossas expectativas.
Observe que agora Deus vai responder, mas Deus vai responder de uma forma que, pelo menos numa perspectiva humana, ela é estranha e inesperada. Quando estávamos fazendo devocional em casa, lendo essa passagem, eu lembro que o Levi falou assim: que sinistro isso. Porque realmente é uma forma inesperada e estranha de Deus responder. Porque Deus vai responder, se você observar dos versos 24 ao 29, observe, nós temos duas guerras acontecendo aqui. Ou podemos usar a expressão duas lutas. Nós temos aqui uma luta corporal, versos 24 a 25, e nós temos uma luta de palavras, ou que poderíamos usar a expressão, veja, a luta ou guerra no sentido aqui, digamos, providencial, gracioso de Deus. Dos versos 26 ao 29 aí, essa guerra, essa luta de palavras entre Deus e Jacó. Fantástico isso, já nós vamos entender como isso desenrola. Mas observe que na guerra corporal, a luta mesmo, luta de braço mesmo, eu não sei como é que foi essa luta, mas foi uma luta terrível entre Jacó e Deus. Observe que nós temos Jacó manifestando nessa luta sua autoconfiança, porque ele está medindo forças com Deus. Ele não tem noção com quem ele está lutando, que é o verso 24. No verso 25 nós temos agora Deus derrotando a autoconfiança de Jacó, quando Deus fere Jacó na articulação da sua coxa. Agora veja, Jacó derrotado, ferido corporalmente falando, o corpo, aquilo que é natural, observe, as forças naturais investidas numa luta contra Deus, o homem sempre perde. E agora veja, ele vai para uma outra guerra, a guerra de palavras. Versos 26 a 29, quando você tem ele agora se agarrando a Deus. E Deus então muda o nome de Jacó para Israel. E aqui então depois Deus, apesar de ter abençoado a Jacó, e obviamente mudança de nome agora passamos a chamá-lo também de Israel. Por que também de Israel? Porque mesmo depois do capítulo 33 em diante, até o capítulo 50 do livro de Gênesis, de vez em quando este homem é chamado de Jacó, em outros momentos de Israel. Os dois nomes vão aparecendo em circunstâncias distintas de acordo com o significado do nome. Nós vamos explicar por quê. E por fim, quando Deus, ele, apesar de ter abençoado Jacó, Deus não atende ao pedido, ou podemos assim dizer, a solicitação de Jacó, quando ele diz: qual o teu nome? E Deus diz: por que devo dizer o meu nome a você? Deus não revela o seu nome a Jacó, e nós vamos entender por que também. E por fim, agora nessa estrutura geral, saindo aqui dessa resposta estranha e inesperada, nós temos uma mudança de expectativa. Muda-se a expectativa de Jacó. E aqui isso mostra que Deus sai vitorioso, mas um homem sai abençoado. Um homem sai reconciliado com Deus. Um homem sai salvo, preservado. E mais uma vez agora, sua confiança no Senhor é renovada. Aí dos versos 30 ao 32. Nesse sentido, para que nós iniciemos aqui e pensemos e refletemos no que o texto tem nos mostrado, veja, você percebe aí que na leitura dessa passagem, nem sempre Deus vai nos estender um tapete vermelho para responder às nossas indagações. Nem sempre Deus, nos encontros que teremos com Ele, por meio da palavra e oração, nem sempre Ele vai nos receber de braços abertos, mas muitas vezes serão lutas em vez de carícias e lisonjeios. Porque Deus, ele não mima filhos. Deus, ele educa, instrui. E veja que nem sempre a presença de Deus a nós, ela vai ser branda, tranquilo. Mas em grande parte Deus, ele irá lutar conosco. Ele vai demonstrar a sua força bruta contra as nossas vontades, insatisfações, medos, temores e os nossos, principalmente os nossos pecados e também a disposição pecaminosa do nosso coração. E foi isto que Jacó aprendeu nesse episódio aqui da sua vida. De um modo geral, quando você olha para o capítulo 32, veja que ele registra o retorno de Jacó para sua terra natal. Mas o ponto aqui em questão, neste capítulo, meus irmãos, envolve mais uma situação, como já vimos pela manhã, dramática e ainda mais perigosa do que os embaraços que ele teve com seu tio Labão e com as suas duas esposas, durante o período que ele passou de 20 anos ali na terra de Harã.
talvez cada um de nós, não sei se todos vocês, mas imagino que muitos de nós já tenha passado por uma situação embaraçosa, difícil, que teve de resolver alguma pendência pessoal, alguma ofensa, algum mal-entendido, alguma briga, algum desgaste familiar. E é claro, ou talvez você ainda esteja envolvido nisso. E veja que em todas essas situações, isso tudo gera tensão, preocupações, um certo temor, se não dizer que em alguns casos muito temor, medo, mas ao mesmo tempo também gera tristeza, gera frustrações, gera vergonha, constrangimento. E se você olhar para o caso de Jacó, a questão também não era tão simples, porque envolvia um juramento de morte, uma ameaça contra a sua vida e a vida de toda a sua família, porque você deve se lembrar, ele roubou a bênção da primogenitura do seu irmão. Na primeira parte do capítulo 32, nós vimos que uma legião de anjos acampada em Manaim se encontra com Jacó, e aquele foi o sinal de Deus, revelando a Jacó que a sua promessa de protegê-lo e conduzi-lo de volta à terra de Canaã, ela continuava se cumprindo. Deus era fiel em cumprir suas promessas. Mas Jacó ele precisava passar pelo território dominado pelo seu irmão Esaú, que se chamava Edom. E desta vez o pavor foi muito mais forte que a certeza do cuidado de Deus na sua vida. E aí Jacó ele usou os seus artifícios pessoais para abrandar o coração de Esaú. Primeiro, ele manda mensageiros com uma mensagem habilidosamente preparada, uma mensagem diplomática, conciliatória, pacífica, legítima, obviamente. O intento do seu coração realmente era a reconciliação. Ele sabia disso, estava ciente disso. Mais do que isso, você vê inclusive Jacó se humilhando, colocando-se no seu devido lugar de irmão mais novo. Ou seja, ele tem um intento no seu coração de realmente não mais disputar a bênção da primogenitura com Esaú. Ele se apresenta como servo do seu irmão mais velho. Inclusive no texto, como nós lemos, ele chamou Esaú de seu senhor. Segundo ponto, quando Jacó lhe envia presentes caríssimos ao seu irmão. Mas a resposta enigmática que Jacó lhe recebe, ela é interpretada como uma mensagem muito temerosa, muito preocupante. E Esaú, seu irmão, está vindo com seus 400 homens. Isso aqui soou para Jacó como uma provocação e um aviso de ameaça. Jacó ele agora fica sem artifícios pessoais para tentar amenizar sua situação com Esaú. Aqueles artifícios foram uma forma de abrandar o coração do seu irmão, de acalmá-lo, fazê-lo esfriar a sua cabeça. E depois de 20 anos, Jacó ele se lembra de orar a Deus, orar não apenas ao Deus dos seus pais Abraão e Isaque, mas realmente ele orar ao seu Deus. E o seu clamor envolveu surpreendentemente duas declarações. Primeiro, quando ele reconhece a fidelidade de Deus para com a sua vida e o cumprimento das suas promessas. E nós vimos também que ao mesmo tempo ele se considera indigno das misericórdias do Senhor. E a oração de Jacó ela foi respondida pelo Senhor, mas foi respondida, como eu disse antes, de uma forma um tanto estranha e misteriosa. Deus ele se revela pela terceira vez a Jacó. Não mais, e você deve se lembrar, 2 vezes quando Deus aparece a Jacó, ele aparece com aparições de anjos, com a visão de anjos. Agora não mais nós temos aqui anjos subindo e descendo uma escadaria, e nem mesmo anjos em um acampamento, um grande acampamento, simbolizando ali a proteção e o cuidado de Deus como um exército que estava guardando a casa e a família de Jacó. Agora não se trata mais de uma aparição que ela deve ser caracterizada como pública, solene, cheia de figuras angelicais. Mas agora ela será como um encontro pessoal. Um encontro entre Deus e Jacó a sós. O que habitualmente nós poderíamos chamar aqui de uma conversa franca de homem para homem, literalmente. Às vezes nós não fazemos assim com os nossos filhos homens. A gente os chama, quando eles estão maiores, a gente os chama e a conversa é de homem para homem. Não é mais de um homem para um menino, mas Deus agora vai conversar com Jacó, tratar algumas questões com Jacó de homem para homem. Deus vai provocar uma luta com Jacó. E de fato aqui foi uma conversa, realmente, meus irmãos, de homem para homem, porque Deus se revelou a Jacó literalmente
em forma humana. Aqui nós temos um registro, na verdade, da segunda pessoa da Trindade em suas revelações como pré-encarnado, não encarnado. São coisas distintas aqui que nós precisamos considerar. A pré-encarnação, Deus aparecendo em forma humana, mas a encarnação é Deus passando pelo... Óbvio, aí uma explicação rápida. A encarnação é uma operação supernatural, não é nem sobre, mas supernatural, envolvendo diretamente a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, que ele é concebido no ventre de uma mulher e ele passa por todo o processo que eu e você passamos em nascer, desenvolver-se. Ele possui corpo, alma, até a todas as fases que um ser humano deve passar, chegando inclusive à sua morte e sepultamento. E no final de tudo, obviamente, a ressurreição dos mortos, que ainda também nós aguardamos. O nosso Senhor Jesus passa por isso porque Ele é o primeiro de nós. Como Hebreus capítulo 2 fala, Ele é o nosso irmão mais velho. Então tudo que nós passamos, Ele passou primeiro. Essa é a perspectiva da encarnação. Mas a pré-encarnação, Ele aparece em forma humana, sem todo esse processo em que nós nos submetemos. Um detalhe que nos chama a atenção é o verso 22, em primeiro lugar. E aqui, mais uma vez, o texto enfatiza a escuridão da noite. A noite, mais uma vez, é o momento de encontro entre Deus e Jacó, como foi lá em Betel. Lembra-se de Betel? Quando Jacó, na sua primeira noite, o texto, a partir daqui, aliás, a partir lá do momento em que Deus aparece naquela escadaria, anjos subindo e descendo aquela escadaria, naquela visão. O texto lá vai nos referir, se não me falha a memória, é o capítulo 28, lá ele vai se referir àquele momento, a partir daquele momento, e durante todos os 20 anos de Jacó, até esse momento aqui, do capítulo 32, sempre se referindo ao encontro de Deus com Jacó à noite, na escuridão da noite. E a noite, mais uma vez, é um momento de encontro entre Deus e Jacó. A escuridão ainda faz, a ideia que é essa, a escuridão ainda faz parte da vida de Jacó. Os eventos marcantes da sua vida ainda se encontram na escuridão da noite. Tem uma mensagem proposital estabelecida na narrativa que Moisés estabelece aqui. A escuridão da noite ainda aqui é um recurso, podemos assim dizer, cênico. Um recurso literário que está enfatizando a penumbra, a escuridão da alma de Jacó. A noite aqui está revelando tanto um crente que está angustiado, mas também que em momento oportuno para buscar o Senhor em oração, ele busca o Senhor em oração à noite, oportunamente, sempre na escuridão da alma. Isso aqui nos faz lembrar que comumente os salmos que nós encontramos de situações de lamento, nós vemos, por exemplo, vários momentos em que o salmista procurava o Senhor exatamente, oportunamente, à noite. Por exemplo, você vai para o Salmo 16, verso 7, quando lá, olhe bem as palavras do salmista, é apenas uma descrição, um exemplo para você perceber isso. Outros salmos vão conter a mesma forma de se expressar, quando ele diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. A noite, essa é a imagem projetada aqui. A primeira parte desta perícope, ela registra o momento e o lugar onde Jacó está passando com a sua família e também com toda a sua caravana. O texto aí nos diz que Jacó atravessou todos os seus rebanhos num lugar chamado Val de Jaboque. Jaboque é um dos rios que ali faz parte daquela região do mundo bíblico, do mundo antigo. Jaboque é o nome de um rio que percorre de leste a oeste o sudoeste de todo o território de Canaã, em pelo menos aí talvez 100 quilômetros o percurso dele. E ele vai desembocar, obviamente, no Rio Jordão. Literalmente, Jaboque significa rio que se pode atravessar a pé. Que é o val, é como se fosse a mesma coisa lá na nossa região. Aqui vocês diriam riacho, eu imagino. Talvez alguns aqui chamaria também de igarapé, como a gente fala lá na região norte. São pequenos vãos de águas de rios grandes que passam em canais diferentes, em que em alguns momentos dá para você atravessar o leito, mesmo com água até as canelas, por exemplo. Por isso, Val de Jaboque é o rio que dá para atravessar a pé. E foi
isto que Jacó fez aí no verso 23. Jacó, ele primeiro atravessou toda a sua família, depois o restante da sua caravana, toda a sua casa atravessa esse ribeiro, se assim a gente pode transliterar a palavra val, o ribeiro de Jaboque, mas o texto diz que Jacó fica, ele não atravessa, ele fica no lugar ali antes dessa travessia e pernoita naquele lugar. Curiosamente aqui, o rio Jaboque, ele se une por pelo menos uns 32 quilômetros ao rio Jordão, indicando que não havia outro caminho a seguir para Canaã, senão por este. Por isso que o cenário geográfico é importante para a gente entender como a situação se passa aqui. Ou seja, não tem por onde passar, senão por esse val de Jaboque. Um caminho difícil, um caminho hostil, perigoso, de fácil emboscada para viajantes como Jacó. Isso aqui sinaliza que o perigo que mais Jacó temia não eram assaltantes ou bandidos, mas nesse momento o que mais ele temia era ser surpreendido pelo seu irmão e pelos 400 homens que o acompanhavam. Veja, a expectativa de Jacó qual era? Ser surpreendido pelo seu irmão. E o texto vai nos mostrar que ele é de fato surpreendido. Existe aqui uma situação tanto estranha por parte de Jacó quando o verso 23 nos diz que ele fez passar toda a sua família, passar todos os seus pertences, mas só ele ficou. Para nós isto se considera aqui um certo mistério, mas é provável que Moisés nos indique que o medo de Jacó em ter de encontrar com seu irmão aqui faz com que ele talvez mais uma vez ele busque a presença do Senhor em oração, como ele fez na primeira parte do verso 32. O verso 32 nos mostra um período de um dia para o outro. Então nós temos aqui 2 noites, na verdade, não apenas uma, nessa narrativa. Lembra, o texto vai nos dizer na primeira parte que ele esperou uma noite, e aqui já é outra noite. Mas a partir do verso 22 ao 32, inesperadamente, veja, olha bem, Jacó é surpreendido, expectativas. Ele é surpreendido e inesperadamente ele tem que começar a lutar com um homem que aparece diante dele. Foi uma luta intensa, pesada, dramática, considerando aqui que Jacó impulsionou todas as suas forças, ele usou todas as suas habilidades para vencer o homem que lhe surpreendia. A visão que Moisés nos dá, basicamente é, em primeiro lugar, que Deus pegou Jacó de surpresa. Não era esse o medo dele em relação a Esaú? Pegou Jacó de surpresa. Segundo, foi também uma luta que nos revela, com toda essa intensidade, eles lutaram a noite toda, revela aqui um momento de luta entre vida e morte. Deus não pega leve com Jacó. Jacó era um homem forte. Jacó era um homem extremamente habilidoso, considerando que, como um pastor de rebanhos, era um homem hábil em lutas corporais, porque ele tinha o dever do seu trabalho, da sua profissão, de proteger seu rebanho de animais ferozes e de assaltantes. O verso 25, ele nos revela que Jacó estava confiante em ganhar aquela luta. Mas o homem estranho, misterioso aqui, que até o momento nos é relatado como sendo misterioso apenas, ele vai ferir a articulação de uma das pernas de Jacó. Em outras palavras, atingiu o seu ponto sensível, atingiu o seu ponto fraco e minou todas as suas forças. Agora, as forças naturais, guarde bem essa, forças naturais de Jacó estavam enfraquecidas. Nós temos um homem que dependia das suas habilidades e das suas forças naturais e agora se encontrava desprovidos dela. Jacó perdeu aquela luta e ele vai levar a marca daquela ferida pelo resto da sua vida. Cada passo que ele desse seria uma clara lembrança de que ele era um fraco e que ele tinha que depender pelo resto da sua vida, sempre da graça de Deus, sempre.
Observe que a menção aí que o escritor ele faz da chegada de um homem surpreendendo Jacó para uma luta corporal não passa aqui apenas uma perspectiva de uma luta comum, mas ele passa a luta numa perspectiva, em primeiro lugar, da visão de Jacó, e que ele está lidando com um homem igual a ele. É um homem igual a mim, é um homem que me surpreendeu. Não sei se passou pela cabeça dele que poderia ser o próprio irmão dele. Porque a imagem ainda, a visão é, Jacó não percebe quem é esse homem. Vejam que a luta durou praticamente a noite inteira e ela só vai terminar próximo do sol nascer. Ou talvez já o sol aparecendo, nascendo. Mas aí é quando a sua articulação é ferida, ele perde aquela luta. E a partir daí é que ele se dá conta que não se trata de um homem comum. Veja que o seu discernimento levou a perceber que Deus ele estava naquele lugar. E como que em milésimo de segundos ele percebe que ali estava o Senhor e não um homem comum lutando com ele. Inesperadamente, mesmo que no chão, provavelmente com muita dor na sua articulação, ferido. Não foi só a articulação ferida. Imagina que ele estava bem machucado, derrotado. Um homem derrotado agarra-se com muita força ao homem com quem ele lutara. E se ali era Deus lutando com Jacó, ele então vê a oportunidade de assegurar a bênção que o Senhor havia confirmado. Porque agora o que vem em direção a Jacó no seu coração é: o Senhor prometeu que eu seria o portador, o substituto do meu pai, em portar o direito da primogenitura, mas eu estou sendo levado a devolver esse direito de primogenitura. O conflito está exatamente aqui neste ponto. Por isso ele se agarra, eu imagino que ao chão, ele se agarra às pernas, ele se ajunta àquele homem. Eu não sei como eles estavam naquele momento, mas a posição é basicamente um vencedor e o derrotado agarra as pernas do vencedor. Ou ele agarra de alguma forma e não permite ou impede que o vencedor não saia dali enquanto ele não recebesse a sua bênção. E Jacó naquele momento admitiu que havia perdido uma luta, mas ele não iria admitir perder a bênção e a confirmação das promessas do Senhor. Perceba que as perspectivas, a expectativa estão mudando. Jacó se agarra à sua lealdade ao Senhor, às suas promessas agora que o Senhor havia feito a ele. Ele não ia sair dali sem a confirmação de que esta promessa se concretizaria em sua vida. Porque o que está em jogo aqui não era apenas a vida de Jacó, mas era o cumprimento das promessas do Senhor em preservar o seu povo. Lembra como que foi feita a oração de Jacó? No início e no fim da oração, ele menciona: o Senhor prometeu. O Senhor me disse que preservaria, protegeria eu e a minha casa, porque o Senhor prometeu uma descendência ao meu avô, ao meu pai e a mim. Por isso ele se agarra. Jacó, talvez aqui, meus irmãos, ele poderia ter dito: olha, eu desisto, perdi, não dá mais. Chega de ser guiado por ordens e promessas. Eu estou cansado disso. Eu vou para outro lugar. Vou viver minha vida em paz em outro lugar. Mas veja, aquela luta, mesmo que perdida, o levou a perceber que todas as suas forças, que todas as suas habilidades, empenhadas para resolver suas pendências, não teriam utilidade alguma. Sua luta contra seu pai, sua luta contra o seu irmão, a sua luta contra o seu tio Labão só lhe trouxe problemas, medos, insegurança e um rastro de relacionamento quebrados. Quando a gente luta com as nossas próprias forças, a única coisa que vai gerar como resultado é exatamente isso: medo, problemas, inseguranças e um rastro de relacionamento quebrado. Outro ponto
é que Deus ele muda o nome de Jacó para Israel. A cena muda quando a guerra dá lugar a essa guerra corporal, ela dá lugar a essa chamada guerra de palavras, ou seja, um homem misterioso que agora é percebido por Jacó, não como um homem comum, mas como sendo aqui o próprio Deus. E veja, um outro detalhe que é um tanto estranho para nós, porque o texto nos mostra que Deus retruca, o homem retruca divinamente com Jacó. E diz para ele: olha, me deixe ir embora porque o sol está nascendo. Deus também retruca. Veja que coisa interessante. Mas ele não retruca no seu sentido pecaminoso, não é nesse sentido, mas é didático. Porque Jacó está diante de um teste. Deus está testando Jacó. É isso que ele está fazendo. Mas veja que Jacó faz duas intervenções. Primeiro, não solta o homem sem antes ser abençoado. Segundo, Jacó queria saber qual era o nome dele. A primeira resposta de Deus a Jacó foi mudar o nome dele para Israel. Contudo, veja, Deus não disse o seu nome. E mesmo assim, ele abençoou Jacó. Só que revela a forma estranha de muitas vezes Deus responder o clamor de um justo. Não porque ele é justo por si mesmo, mas porque ele é justificado. Guarde bem essa expressão. Ele era já justificado, ele era um crente no Senhor, mas afastado. Isso vai nos contrapor logo mais à frente, na aplicação, a relação da justificação com a santificação. Mas veja, nós temos aqui, precisamos reconhecer, uma forma estranha de Deus responder o clamor de Jacó. Porque por duas vezes Jacó pergunta pelo nome daquele homem, mas Deus o indagou: por que você pergunta pelo meu nome? Olha o verso 29, como nós lemos aí. Por que você pergunta pelo meu nome? Em outras palavras, eu não vou te dizer. Mesmo que Deus o tenha abençoado, ainda assim Deus não disse o seu nome. Veja, os pagãos da antiguidade, para a gente entender o porquê que Deus faz isso. Deus na antiguidade aqui, ele está confrontando um homem que tinha sido influenciado por uma mentalidade pagã durante 20 anos da sua vida, porque os pagãos naquela época, eles acreditavam que quando eles descobrissem o nome de uma divindade, eles detinham então a partir daí algum poder, eles detinham alguma habilidade para chamar essa divindade, para que eles pudessem ter essa divindade ao seu favor e manipular essa divindade. Ele viu isso durante 20 anos com Labão. Geralmente os filmes de terror que envolvem esse negócio de exorcismo, perceba que na tradição romanista, o que o sacerdote lá pergunta? Diga seu nome, demônio. Isso é um conceito pagão. Isso é pagão. Nunca é bíblico esse tipo de ação e de postura quando algo desse tipo acontece. E veja, qual é o seu nome? O Deus está mostrando para Jacó: eu não sou um Deus qualquer. Eu sou. Lembra quando ele diz lá o nome de Deus, Yahvé? Eu sou. Eu não sou comparado e equiparado a esses deusinhos que você está acostumado a ver durante 20 anos na casa do seu tio. Porque eu sou. Veja como Deus revela a Jacó que o nome de Deus não é como a natureza dos falsos deuses que Jacó se acostumou a ver durante todo aquele tempo, naquele exílio, na casa do seu tio Labão. E os resquícios do paganismo ainda norteava em alguns momentos no coração de Jacó a forma como ele tenta se relacionar com Deus. Mas Deus deixa claro a Jacó que o seu nome só é revelado por uma iniciativa graciosa. O nome de Deus, repito, só é revelado a nós por uma iniciativa soberanamente graciosa. Deus só se revela a nós por causa da sua graça. Por isso que as Escrituras, teologicamente, ela é chamada de revelação especial e não de revelação natural ou geral. Deus se revela a quem Ele quiser por um ato de graça e não pelo esforço de um homem na tentativa de invocá-lo ou de tentar encontrá-lo. Ninguém pode encontrar a Deus, mas Deus é que nos surpreende, Deus é que nos encontra. Aqui está
o consolo que uma pessoa desesperada em meio a um embaraço, uma situação de grande perigo e que carece de salvação, ela pode ter no seu coração. Deus é quem me surpreende. Deus é quem me surpreende com a sua graça. Deus é quem nos encontra. E aqueles que estão ainda insistentes nos seus pecados, aqueles que ainda se encontram talvez nesses mesmos embaraços como Jacó estava, é Deus quem vai te encontrar. É Deus é quem vai te chamar e vai te surpreender. Vai ferir a tua coxa, vai ferir as suas forças naturais. Isso nos lembra o modo como Deus nos trata em algumas situações, em alguns pecados, quando Deus, Ele muitas vezes permite, ou Ele usa, ou Ele faz com que algumas consequências dos nossos pecados fiquem como uma marca sobre nós pelo resto da nossa vida, para que a gente lembre de depender da graça dele. Talvez você seja um desses como Jacó. Talvez você carregue uma dessas marcas e às vezes dói. Às vezes o machucado ainda está ali. Às vezes o seu coração muitas vezes questiona: por que eu estou sofrendo tanto? Uma doença, embrólios que ainda estão lá insistentemente por causa de algum relacionamento rompido, ou alguma situação em que você se envolveu e que aquilo vai ser para o resto da sua vida. E aquilo muitas vezes machuca, sangra, te faz chorar, prantear, lamentar diante do Senhor. Mas por que Deus muitas vezes faz com que isso venha à tona, de tempos em tempos, para você lembrar que você precisa depender da graça de Deus, para você não se entregue ao seu coração e Ele entregar você ao juízo e você ser levado à morte eterna e ao inferno. Quanto à mudança do nome para Israel, esse é um outro ponto fundamental aqui, porque isso nos leva, se me permite adiantar, nos leva a Cristo. Perceba que se distingue de mudança dos nomes aqui, diferencia-se um tanto no contexto de Abraão, porque veja, a história de Abraão, aliás, a história de Jacó, ela se assemelha muito à história de Abraão, em alguns aspectos. Veja que Isaac não teve o nome mudado, por quê? É o filho da promessa. O nome foi dado pelo próprio Deus. A marca já estava antes mesmo do seu nascimento estabelecida. Mas Jacó não. Jacó, então, tanto Abraão como Jacó, se assemelha muito a esse processo de mudanças de nome. Mas veja, que no caso de a mudança de nomes, por exemplo, de Abraão e de Sarai, no caso aqui era Abrão e Sarai, as mudanças, elas mantêm a raiz da palavra. Elas possuem a mesma variante do nome original nessas mudanças. Porque veja, Abrão ele passou a se chamar Abraão e Sarai passa a se chamar Sara. E veja que neste caso o nome Israel, esse nome não é uma variante do nome Jacó, é outro nome. Isso aqui reflete a necessidade de uma mudança radical na vida e no coração de Jacó e de toda a sua posteridade. Mas a partir desse capítulo, como eu disse antes, eu expliquei isso quando estávamos observando a divisão do texto, nesse capítulo, a partir dele, a história desse terceiro patriarca, ela vai alternar entre os dois nomes. Ele continuará a ser chamado de Jacó em alguns momentos e em outros ele vai ser chamado de Israel. Ao contrário, por exemplo, do primeiro patriarca, que a partir do momento em que ele passa a se chamar Abraão, sempre vai ser chamado de Abraão, não vai ser Abraão uma hora, depois Abraão, ou Sarai uma hora, depois não. No caso de Jacó vai ficar alternando os nomes dependendo do que está acontecendo, dependendo dos eventos que estão sendo relatados. Os nomes têm relação com as ações, condutas de Jacó em cada situação e circunstância. O que basicamente isso nos importa, meus irmãos? Me chama a atenção quando o reformador Martinho Lutero, ele vai comentar essa passagem, ele usa uma linguagem muito curiosa, muito pertinente para designar aqui
qual é a condição do nome de Jacó para a mudança do nome de Israel. A relação de Jacó e Israel, quando ele vai dizer, ele vai usar uma expressão em latim, quando ele vai dizer simuli ustus et peccator. Essa expressão, em outras palavras, quer dizer, quando Lutero faz esse comentário, significa ao mesmo tempo justo e ainda pecador. Ou a designação mais simples, justificado, mas ainda pecador. Jacó, pecador. Israel, justificado. A junção dos nomes, quando elas caminham em algumas circunstâncias, quando está nos lembrando. Você foi justificado, mas ainda está em processo de santificação. Por isso, às vezes, Jacó, por isso, às vezes, Israel. Isso aqui nos ensina que a justificação, esse é um detalhe que precisa ser explicado, é importante, porque veja, a justificação, ela é uma obra objetiva, ela é uma obra imediata, ela é automática da parte de Deus em nós. Mas o homem também ele depende da obra da santificação quando ele é justificado. A justificação e santificação elas fazem parte, obviamente, da aplicação da salvação em nós. Mas veja que a justificação ela é uma declaração, a gente pode assim dizer, uma declaração forense, ou seja, ela é uma declaração, quem aqui é da área do direito sabe exatamente essa expressão, ela é uma declaração judicial. A justificação nada mais é do que Deus declarando-nos agora em Cristo inocentes, como pecadores culpados dos nossos pecados, mas em Cristo agora não mais culpado, mas em Cristo agora imediatamente ali ele está absolvido e perdoado dos seus pecados. Por isso a ideia de que justificação pressupõe exatamente algo que da parte de Deus como um juiz em um tribunal, quando ele puniu os nossos pecados na morte de Jesus, ele diz então agora, vocês estão justificados. Então uma obra graciosa de Deus em nós, só que ela é automática, ela é imediata. Agora veja, a santificação é um processo constante em nós, até o último dia da nossa peregrinação aqui nessa terra. Não há santificação se primeiro o pecador não for justificado por Deus. Ao mesmo tempo, uma pessoa não pode dizer que ela foi justificada por Deus se ela não é submetida ao processo permanente, constante de santificação na sua vida. Por isso, é que da mesma forma que o nosso patriarca Jacó, também nós possuímos os dois nomes aqui. Nós somos ao mesmo tempo chamado de Jacó e também de Israel. Somos chamados pelo novo nome de justificados, mas ainda pecadores, necessitando de um tratamento radical, doloroso, ao longo da nossa vida. Isso é santificação. Quantas coisas, meus irmãos, na nossa vida ainda precisam de mudanças radicais, mesmo depois da justificação, mesmo depois da sua conversão. Quantos pecados ainda precisam ser abandonados? Veja, nós recebemos um novo nome, recebemos um novo coração, nós fomos regenerados, nós fomos transformados, recebemos uma nova consciência, mas ainda nós somos pecadores e precisamos abandonar tantos pecados, precisamos lutar contra tantas fraquezas. A primeira aplicação que nós precisamos fazer diante desta passagem diz respeito ao que nós podemos aprender. O ponto ápice aqui nesse texto não é a figura de Jacó, mas é a presença de Deus. O que nós precisamos e devemos aprender sobre a presença de Deus. Aqui é o ponto central de toda essa passagem. Isso aqui não tem nada a ver, a priori, não está centralizando na figura de Jacó. A presença de Deus, em primeiro lugar, aqui veja, ela é ambígua. Ou seja, são duas figuras opostas que aparecem ao mesmo tempo. Obviamente você sabe que Deus ele é espírito infinito, puríssimo, glorioso, santo. Ninguém pode ver a Deus.
Ninguém pode vê-lo na sua essência espiritual. Quando você vai para 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, ele deixa isso claro a nós, quando o apóstolo Paulo ele diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas ao mesmo tempo, veja, Deus não é um ser limitado. Deus não está limitado em si mesmo. Porque ao mesmo tempo ele é capaz de tomar, aqui neste caso, por exemplo, a forma humana para se revelar aos homens, para revelar aos homens a sua graça. Em segundo lugar, nessa mesma lógica, a presença de Deus manifesta aos homens não significa facilidade ou ausência de conflitos. Não significa conforto na nossa expectativa. Frequentemente, a presença de Deus no seu povo envolve uma série de dificuldades, conflitos, dilemas, lutas e sofrimentos. Deus sempre nos dará a oportunidade graciosa de encontrá-lo na escuridão da noite. Deus sempre nos dará a oportunidade mais e mais de experimentar a sua presença em nós, quando nós estamos na escuridão da nossa alma, do que na luz do dia. A luz do dia faz com que nós nos desapercebemos de detalhes importantes da nossa alma e vira uma coisa corriqueira, diária, habitual, costumeira. Mas quando Deus, Ele na sua soberania nos coloca na escuridão da nossa alma, escuridão sempre a gente vai atrás de luz. E a presença de Deus nessa passagem está nos mostrando que ela é propícia, oportuna na sua graça, na escuridão da nossa alma. É lá que Deus nos encontra. Em terceiro lugar, e nessa mesma sequência, a presença de Deus nos envolve com alguns mistérios que não podem ser compreendidos pelo homem. Por exemplo, é curioso isso, porque Jacó teve o privilégio de lutar com Deus. Jacó teve o privilégio de empatar em uma luta com Deus. O verso 24 deixa isso claro. Ele empatou com Deus. Mas Jacó não poderia, por exemplo, saber o nome de Deus nesse contexto. Deus não revela o seu nome a ele. E por que de todos esses pontos sobre a presença de Deus, como eu acabo de mencionar aqui? Primeiro, meus irmãos, Deus é transcendente, ou seja, ele não se iguala às suas criaturas. Segundo, e ao mesmo tempo, Deus em sua misericórdia concede a oportunidade de se revelar aos homens para salvá-lo dos seus pecados. Isso nos leva à quarta aplicação. Deus não está limitado apenas a realizar umas coisas e outras não. Deus é capaz de se manifestar da maneira que lhe aprouver, como Ele soberanamente, de forma muito sábia, perfeita. Ele faz isso ao longo da história, como a gente vê na história da Antiga Aliança, como também no período neotestamentário, até o último apóstolo, que foi o apóstolo João. Os meios pelos quais Deus ele se revela, deixando claro a sua soberania de como Ele resolve se manifestar com a sua graça ao seu povo. Ter se revelado em forma humana, e aqui entra num ponto em particular nesse momento, veja, ter se revelado em forma humana, ou seja, pré-encarnado a Jacó, revela o que no futuro distante, a partir de Jacó, o que no futuro distante Deus faria para salvar todos os seus descendentes pela fé, e não por causa do seu sangue. A pré-encarnação aqui da segunda pessoa da Trindade revela que Jesus Cristo, ele seria enviado pelo seu Pai em forma humana, sendo submetido a todos os estágios de humilhações em consequência do pecado e da miséria em que nós, seres humanos, nos envolvemos. E que nós não podemos sair delas com as nossas forças naturais. Deus enviou seu único Filho para que, em forma humana,
se tornasse o nosso resgatador, tendo de suportar e enfrentar todas as possíveis humilhações, todas elas, todos os possíveis sofrimentos, as maldições que caíram sobre eles, ou a gente pode dizer que todas as facetas da maldição dos nossos pecados que caíram sobre ele por nossa causa. A aplicação aqui é que Deus nos dá o privilégio gracioso de lutar com ele por causa disso. Deus nos dá o privilégio gracioso de lutar com ele em oração. Cuidado. Deus nos dá o privilégio gracioso de lutar com ele e não contra ele. Deus nos dá o privilégio gracioso, em outras palavras. Como é que a gente luta com Deus? Palavra e oração. E principalmente, eu digo principalmente quanto ao contexto, ao momento aqui do texto, principalmente oração. Porque aqui entra um aspecto maravilhoso do que significa os salmos de lamento ou as orações de lamento. Você já percebeu uma oração de lamento como ela é? Em geral, o salmista começa reclamando com Deus. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Até quando, Senhor? Por que está fazendo isso comigo, Senhor? Por que me abandonaste, Senhor? Jesus lutou com Deus. Veja as palavras de Jesus. Deus nos dá o privilégio gracioso de lamentar, desabafar, queixar-se, reclamar a Ele e não contra Ele. Veja, Deus nos dá o privilégio gracioso de se agarrar a Ele e não soltá-lo enquanto Ele não responder às nossas orações. Enquanto Ele não responder às nossas súplicas, enquanto Ele não responder os nossos clamores. A oração é descrita como uma parte desse processo de santificação, como uma luta com Deus. Aprenda uma coisa importante. Deus te deu o privilégio de lutar com Ele em oração para que você não peque contra Ele lutando com os outros. Não meça a força com os outros. Deus te deu o privilégio de se queixar com Ele para que você não murmure contra Ele e não se queixe contra os outros. Deus te deu o privilégio de medir suas forças com Ele, porque você sabe que você vai perder. Deus te deu o privilégio de medir suas forças com Ele para que você não lute, não briga, não ofenda, não machuque os outros, sejam em pensamentos, intenções, palavras e ações. Pare de brigar com os outros. Pare de enfrentar os outros por causa dos seus temores. E se agarre em Deus até que Ele mude o seu coração como Ele mudou o coração de Jacó nessa luta. Olhe o nome Israel, que entra exatamente neste ponto na nossa aplicação. Jesus é o único homem que realmente mereceu esse título, porque não é um nome comum, na verdade é um título. Israel, que significa príncipe valente, significa, veja, quando você vai exatamente para o que Deus falou com Jacó, olhe bem o verso de número 28. Aqui está talvez ali o pico da montanha da exposição aqui do texto das Escrituras. E aqui Jesus está revelado a nós. Olhe bem o que Deus vai falar. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Veja o significado que é dado. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Lutou com Deus e com os homens, e prevaleceste. É Jacó aqui? Quem é esse Israel que ele está profetizando ou anunciando? Não é Jacó. Jacó só carrega o título por causa da graça de Deus, porque Jacó perdeu essa luta.
Mas o único homem que nós temos aqui mencionado como quem merece esse título é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o Santo, o que é chamado nas Escrituras pelos profetas de o Santo de Israel. Aquele que realmente prevaleceu na luta com Deus e com os homens. Jesus lutou bravamente com os homens. Jesus lutou bravamente contra a miséria dos homens que lhe importunava, ele fazia sofrer, ele fez até suar gotas de sangue. Quantos pecados nós temos lutado? Quantos pecados eu, por exemplo, enfrento na minha vida? Quantos pecados você enfrenta na sua vida? Pecados simples, de coisas que envolvem os nossos maus hábitos. Come mal, é sedentário. Essas coisinhas assim simples, né? O médico diz, é só fazer isso, é só comer assim, é só evitar tal coisa. Você não está proibido de comer isso ou aquilo, mas você precisa se reeducar. É exatamente isso que nós não fazemos. A gente perde essas lutinhas bobas. Que luta a gente ganha? Não ganha. E quando a gente vence esse tipo de situação, que envolve, por exemplo, essas questões simples da vida, do dia a dia, a gente mesmo assim perde, sabe por quê? Porque fica orgulhoso, soberbo, achando que pode tudo. Perde do mesmo jeito. Agora observe o nosso Senhor Jesus, que lutou contra os homens e enfrentou todo o desgaste, a miséria dos homens. Mas observe que também o texto vai nos mostrar que ele lutou com Deus em nosso favor. Ele lutou com Deus quando no Getsêmani ele gritava e também suava gotas de sangue. E ele dizia, meu Pai, se possível passa de mim este cálice, todavia eu quero que tu faças a tua vontade. Olha que luta, que guerra de palavras. Jesus lutou com Deus na cruz, quando ele gritava, o Salmo 22, ele não falou só uma vez, o texto só registra um único momento, mas aquilo na verdade, no contexto que envolve a crucificação do nosso Senhor Jesus, na verdade o Salmo 22 era a sua oração do início ao fim daquele momento de expiação dos nossos pecados, quando ele foi levado à morte de cruz. E ele constantemente dizia, Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me abandonaste? Que luta! Jesus ele não foi ferido no nervo ciático como Jacó. Pior do que isso, Jesus sofreu torturas, espancamentos, chicoteadas. Ele sucumbiu à morte de cruz, mas mesmo assim ele se agarrou ao Pai. Ele não largaria o Pai, ao menos que a sua recompensa, a sua posse e o seu prêmio fosse dado a ele. Seu prêmio era exatamente ser o mediador e o rei do seu povo. Por isso o texto vai nos dizer, lutaste com Deus e lutaste com os homens e prevaleceste. Isso fica claro para nós em Efésios 4, versos 7 a 10, que nos diz assim, e a graça de Deus foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A palavra dom aqui é a recompensa dele, é o presente que ele ganhou, é o prêmio que ele merecia, porque ele lutou com Deus e com os homens e ele prevaleceu, ele venceu. A graça de Deus só nos é dada porque ele lutou com Deus e com os homens e ele venceu. Vencemos o pecado nele. Conseguimos obedecer e ser aceitos à presença do Pai por causa dele. Nossa obediência aceita da palavra, da vontade de Deus, da lei de Deus, nele, na obediência perfeita dele. O texto continua dizendo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O prêmio dele, ele é tão rico, ele é abundantemente, infinitamente tão rico, ele sabe a riqueza dele, do Pai dele e da terceira pessoa com quem ele também tem perfeita e plena comunhão, a Trindade com a sua riqueza infinita, da graça, da misericórdia, do seu amor e de cada recompensa, de cada galardão.
É tão infinita essa riqueza, é tão abundante, que então o texto nos diz, ele concedeu esses prêmios, ele compartilhou esses prêmios como herança aos homens, ou seja, aos eleitos. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra, ou seja, humilhação, estado de humilhação de Jesus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele é vitorioso. Jesus fez tudo isso para que nós pudéssemos lutar contra os nossos pecados, não contra Deus, contra os nossos pecados, e se agarrar a Deus para que as nossas lutas sejam vencidas em Cristo e não caiamos, não venhamos sucumbir em nossas fraquezas e pecados. Jesus lutou na cruz para que eu e você não tivéssemos de lutar e perder essa luta para a morte. Jesus não apenas lutou, mas em certa medida a gente pode também dizer que ele perde, no sentido que ele perde a sua própria vida. Ele perde a própria vida para que pela sua morte não perdêssemos a nossa. Aliás, uma outra aplicação que é importante quando a gente fala da palavra perder. Perder faz parte dessa luta travada com Deus. Porque não se pode medir forças com Deus. É preciso lutar e aprender a perder quando nós lutamos com Deus. Lute em suas orações com Deus, mas não meça a força com a vontade de Deus. Não se pode contrariar a vontade de Deus. Aprenda a lutar com Deus e não contra a vontade dele. Aprenda que sempre em sua luta com Deus você nunca vai ganhar, mas você sempre vai perder. Lembre-se que você, ao perder essa luta, você não deve se agarrar aos seus esforços humanos, mas se agarre em Deus. Agarre-se em Deus com todas as suas forças e Ele não vai te deixar. Isso aqui nos abre um espaço para lembrarmos novamente, de forma prática, o que é santificação. O que é santificação? Resumidamente é lutar com Deus. O que é santificação? Você vai lutar com Deus. Ele vai te surpreender muitas vezes nessa luta. Ele vai te pegar de surpresa. Pecado aparece. Você é envergonhado, humilhado, constrangido. Passa por um processo doloroso de disciplina. Continua no processo de humilhação. E aí você está lutando com Deus. E o que vai acontecer? Ele vai ferir a sua articulação, suas fraquezas, você vai ser derrubado. Até que você se agarre à graça dele e diga: Senhor, salva-me. Não te largarei enquanto o Senhor não me salvar. Salva-me. Eu não tenho mais forças. Estou manco. Estou jogado ao chão. Não posso mais andar. Só as minhas mãos se agarram às tuas pernas. Salve-me! E aí ele vai dizer: seu nome mudou. Você se chamará Israel, porque você está sendo mudado. Porque eu estou te salvando. Por isso que Jeremias, diante daquela tragédia que ele viu e que ele teve que profetizar, nos seus livros de lamentações, ele diversas vezes orava com essas expressões: salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Cura-nos e seremos curados. O povo de Israel ficou anos medindo força com Deus. E Deus mandou os assírios e os babilônicos para ferir a articulação da coxa deles. Tirou deles a terra, que emana leite e mel. Tirou deles tudo que eles tinham. E aí eles lembraram do Senhor. Eles gritaram: salva-nos, Senhor, e seremos salvos.
Santificação é um processo doloroso. Santificação nunca é um processo confortável. Santificação nos mostra que a vida cristã é difícil. Que a vida cristã é dolorosa, é sofrível. Você tem que perder. Santificação significa você vai perder. Você tem que perder. Perca e será salvo. Não queira ganhar, não. Porque você não vai ganhar. Por fim, repito e volto ao ponto inicial. Talvez você esteja em uma situação muito parecida com a de Jacó. Seja qual for ela. E a pergunta que eu quero lhe fazer: você está com medo? Tem medo de perder alguma coisa? Há algum inimigo que você tanto teme nessa vida? Deus nos dá o privilégio de correr para Ele e agarrar a Ele nas nossas orações, para que você não tenha medo dos seus inimigos, como Jacó teve de Esaú. Agarre-se ao Senhor, para que você tema a Deus de todo o seu coração. Mas tema ao Senhor, para que não haja no seu coração espaço em temer aos homens. Abençoados serão aqueles que são fracos. Abençoados serão aqueles que Deus os derrubar, ferir a articulação da sua coxa, para que eles se agarrem ao Senhor e não o soltem, porque eles desejam desesperadamente a Cristo. Agarre-se ao Senhor e deseje desesperadamente a Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que foi anunciada a nós. E é bem provável que muitos, e se não dizer que quase todos nós, tivemos aqui agora uma luta contigo enquanto o Senhor falava conosco por meio da tua palavra. Lutamos. Todos nós, Senhor. Lutamos com o Senhor em nossos pensamentos, indagações do coração e perdemos. Caímos feridos como Jacó caiu perante o Senhor, porque nós não podemos medir força contigo. Não podemos vencer a tua vontade, porque ela é mais forte e poderosa do que as nossas vontades. Por isso nós te louvamos. Te louvamos por ter o privilégio de lutar contigo e perder estas lutas constantes. Te louvamos porque tu nos dá o privilégio de lutar contigo em nossas orações, lamentos, desabafos e questionamentos, para que não sejamos dominados pelos nossos temores, não sejamos dominados pela nossa falta de contentamento. Senhor, faça-nos agarrar nas tuas promessas, para que Cristo seja o nosso Israel, para que Cristo, ó Deus, e em Cristo vençamos os nossos inimigos, especialmente vençamos o pecado. Dá-nos força para que em Cristo lutemos não contra a tua vontade, mas contra o nosso coração, que é corrupto e enganoso. E que o nosso coração sossegue e descanse com as tuas promessas. Faça-nos temer a ti, para que o nosso coração não ceda ao temor das ameaças dos homens, e não caiamos, ó Deus, nas armadilhas do nosso coração. Assim esperamos pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.